Então, pessoal, vamos continuar aqui a prova do Enem 2019, questão 102. Bom, a gente tem o seguinte. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura, né? Pode até não parecer, gente, mas ele está te dando as pistas de uma fórmula, que a gente vai já dar uma olhada. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, um recipiente A, que tem essas dimensões aqui, né? Ó, 40, 40, 40, e o B, que tem essas dimensões 60, 40 e 40, de faces de mesma espessura, importante isso daqui, ó, mesma espessura. O estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente dois blocos idênticos de gelo, certo? Se eles são idênticos de gelo, gente, certo? Eles vão estar com o mesmo tamanho, com a mesma massa, certo? De modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar, tá bom? Então veja que ele também já te deu uma outra dicasinha, porque se o gelo ele estaria inicialmente a 0 graus Celsius e os dois estarão em contato apenas com o ar, então eu posso afirmar também que a variação de temperatura dos dois também vai ser a mesma, né? Mas já já a gente comenta. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então ele está dizendo que o B ele derreteu o dobro do A. Entendeu? Aí ele pede a razão Ka sobre Kb é mais próxima de... Então, gente, ele quer saber quanto é que vale, né? Quanto é que vale mais ou menos, aproximadamente, a razão, a divisão entre esses dois caras. Primeiro, quem seria Ka e Kb, hein, professor? Esses caras aqui, gente, são os coeficientes, tá certo? Esses caras que ele comentou bem aqui assim, ó, os coeficientes que são da condutividade térmica, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faz essa questão? Primeiramente, vamos tentar entender esse começo do enunciado. Ele disse, gente, que a troca de calor, certo? O calor Q, beleza? Ele é proporcional. Como é que a gente escreve coisa proporcional? A gente bota esse símbolozinho aqui de proporcionalidade, tá bom? Ele é proporcional, primeiro, à condutividade térmica, K, então ele é proporcional à condutividade, e à área interna do recipiente, então ele é proporcional também à área. Show! Bem como a diferença de temperatura, então ele também é proporcional à diferença, à variação de temperatura, mas é inversamente proporcional a quê? A espessura. Então, dividido pela espessura é. Tudo bem? Então, ele está te dizendo, gente, que o calor ele é proporcional a isso aqui tudo, ó. Tudo isso aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a brincar com essa questão? Vamos lá. Vamos escrever primeiramente aqui a relação tanto para o A quanto para o B. Então, ó, para o A, a gente sabe que o calor do A vai ser proporcional a quem? Vai ser proporcional à constante Ka, a área A e a variação de temperatura ΔTA, dividido, que é inversamente, pela espessura do A. Isso daqui para o A, e vamos fazer a mesma coisa para o B, né? Deixa eu reescrever isso daqui também para o B. Vai ser basicamente a mesma coisa, KB, área B, ΔT, B, dividido pela espessura B. Aí já bate um pouco de desespero, porque a gente vê que eu não tenho variação de temperatura, constante, espessura, mas veja, gente, que ele te deu algumas dicas bem interessantes. Quais são? Ele falou o seguinte, eles têm a mesma espessura, volta aqui, ó, mesma espessura. Então a gente já pode garantir, primeiramente, que o EA é igual ao EB.
Então esses caras aqui, ó, a gente já pode descartar eles. Tudo bem? Outra coisa, o gelo estava a 0 graus e vai estar em contato apenas com o ar, nos dois casos. O que ele está querendo te dizer no fim das contas? Que a variação de temperatura, tanto para o A quanto para o B, são iguais. Então, meu delta TA e o delta TB também já podem desaparecer aqui da minha questão, tudo bem? Show! KA e KB é o que eu estou querendo. E o que seria esse AA, professor, e esse AB? Esse A, gente, é a área interna, tá certo? Desse cara. Seria a área total dele, tudo bem? Porque esse cara, essa figurinha aqui que ele colocou, o professor ele não comentou que figura é essa, né? Mas, gente, pelo fato dele ter dado dimensões aqui fixas, a gente pressupõe que seja o quê? Um paralelepípedo, tá certo? Um hexaedro, aquele cara que tem 6 faces, tá bom? Então, como é que seria o esquema? Para quem não lembra, o paralelepípedo é um cara mais ou menos assim, né? Ó, como se fosse um dado, né? Ele tem mais ou menos esse jeitão aqui. Show! Então, professor, a área A e a B é o quê? Vai ser a área total, gente, desse negócio aqui, tudo bem? Como é que eu calculo a área total de um cara desse? Aí, meu amigo, você tem que lembrar lá da geometria espacial. A área total disso daqui, gente, a gente calcula da seguinte maneira. Vamos imaginar que esse paralelepípedo, ele tem dimensões A, B, C, tudo bem? Então, como é que a gente calcula a área total desse cara aqui? Vai ser 2 vezes o produto 2A2 de cada um desses caras. Então, vai ser 2 vezes AB, BC, quem é que está faltando? O C com A, CA. Então, a área total vai ser desse jeito, tudo bem? Para o caso especial, que é o cubo, o que é que seria um cubo, professor? O cubo, gente, seria quando todos esses caras, o A, o B e o C, são iguais. Para o caso especial do cubo, aí a gente vai ter que a área, vou botar aqui a C. A área do cubo, gente, deixa eu botar aqui a área do cubo para você não confundir pensando que é para todos, tá? Para o cubo, a gente vai ter que vai ser 6 vezes A ao quadrado, tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui. Por que tu colocou um paralelepípedo, professor, e colocou um cubo? Né? Lembra que o cubo é um caso especial. Porque vejam que o A, ele é, no fim das contas, o quê? Um cubo. O A é um cubo. Por quê? Porque ele tem todas as dimensões iguais, ó. 40, 40, 40, certo? Agora o B ele seria o paralelepípedo, certo? Ele seria o hexaedro, porque ele não tem as dimensões iguais, certo? Ó, se aqui no lugar desse 60 fosse um 40, daria certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos encontrar inicialmente a área do A e a área do B. Vamos lá, vamos encontrar a área do A e vamos encontrar a área do B. Então vai ficar, ó. A área do A, gente, vai ficar igual a quem? O A, como é um cubo, então a gente pode dizer que vai ser 6 vezes A ao quadrado. Quem é o meu A? O A é 40, então vai ficar, ó, 40 ao quadrado dá quanto? Vai ficar 6.600. 6 vezes 1.600, quanto é que vai dar isso daqui? Vai dar 9.600 centímetros quadrados. Pronto, a gente já sabe que a área do A vale isso daqui. Show, beleza. Agora vamos encontrar a área do B. A área do B, gente, vai ficar isso aqui, ó. A área do B vai ser... O B, ele é um paralelepípedo, então ele não se enquadra no caso do cubo. Então vai ser, ó, 2 vezes... Professor, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Gente, no fim das contas, não importa a sequência, tá? Mas lembrem que as dimensões para o B são 60, 40 e 40. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vai ficar 60 vezes 40, tudo bem? 60 vezes 40 e falta quem? 40 vezes 40. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza? Bom, se a gente fizer essa continha aqui, tudo isso daqui, para a gente ganhar tempo, vai dar igual a 12.800 centímetros quadrados, tá bom? Show! Então veja aqui, eu tenho a área do A, eu tenho a área do B.
Pronto, agora ficou filé. Mas, professor, está faltando uma informação, que seria quem? Eu não sei quanto é a quantidade de calor do A e não sei quanto é a quantidade de calor do B. Mas veja o seguinte, ó. Veja que ele comentou bem aqui assim com a gente, que após um intervalo de tempo, vou botar vermelho aqui para a gente frisar, contém um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se infundiu no recipiente B foi o dobro do A. O que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer, pessoal, que a massa de B derreteu o dobro em comparação com a massa de A. Vamos escrever isso daqui. Primeiramente, pessoal, se a gente está trabalhando aqui com coisas que derretem, qual é a quantidade de calor que está envolvida? A quantidade de calor latente. Então, deixa eu só apagar essa parte aqui da geometria espacial para a gente começar a falar um pouquinho de novo de física. Então, ó, toda vida, pessoal, que a gente tem coisas que derretem, a quantidade de calor que está envolvida é a quantidade de calor latente. Como é que a gente calcula calor latente? Vamos dar uma lembrada aqui. Calor latente a gente calcula dessa seguinte maneira. É simplesmente o produto da massa vezes o calor latente. A quantidade de calor total, gente, é igual ao produto da massa vezes o calor latente. Tudo bem? Então, ó, como é que ficaria para o A e para o B? Ficaria da seguinte maneira. Para o A, nós teremos QA vai ficar igual a massa de A vezes o calor latente. Para o B, vai ficar como, professor? Vai ficar QB igual a massa de B vezes o calor latente. Professor, por que tu não colocou calor latente de A e calor latente de B? Porque, gente, nos dois casos, o que a gente tem ali dentro é o quê? É gelo. Então, os dois gelos, né, vão ter o mesmo calor latente. Então, esses caras aqui, ó, são iguais. Beleza. Então, quer dizer que a massa é proporcional à quantidade de calor, professor? Exatamente. E o que é que ele comentou contigo lá no começo da questão? Que a massa de B que derreteu vai ser o dobro da massa de A. Aí o que é que eu posso afirmar a respeito da quantidade de calor? Se a massa é proporcional à quantidade, eu posso dizer que a quantidade de calor de B vai ser igual a 2 vezes a quantidade de calor de A. Pronto, matamos a charada. Então como é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa formulazinha, essa relação, desculpa, para o A, e essa relação aqui para o B, eu vou dividir uma pela outra. Por que eu vou dividir, professor? Porque geralmente quando a gente tem várias variáveis e a gente quer relacionar uma com a outra, a gente divide uma equação pela outra, tudo bem? Então eu vou dividir o QA pelo QB e a gente vai ter o seguinte, ó, vai ficar QA dividido por QB. Ó, lembra que a gente cortou o quê? A espessura e a variação de temperatura. Então vai sobrar só QA, área A, QB, área B. Tudo bem até aí? Mas lembra que a gente acabou de relacionar que o QB ele é o dobro de QA. Então eu vou botar assim, ó, QA, e onde tiver o QB, eu vou botar 2QA. 2QA. Show! Aí vai ficar, ó, KA, mas quanto é a área do A, hein? Tá aqui, ó, 9.600. Então vai ficar 9.600. Show? E aqui vai ficar, aqui embaixo vai ficar KB vezes quem? A área do B, que é de quanto? 12.800. Para facilitar a nossa continha, o que é que eu vou fazer? Vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e a gente vai ter o seguinte. Ah, também cortar o QA com esse outro QA. Veja que a gente só ficou com o KA e o KB, que é justamente a relação que eu queria. Eu vou passar o 128 lá para o outro lado, tudo bem? E o 96 também lá para o outro lado, porém o 96 vai ficar dividindo. Então vamos lá, vai ficar como? KA dividido por KB, show? Eu vou passar 128 lá para baixo, desculpa, lá para cima, e vou passar esse 96 lá para baixo. Aí vai ficar, ó, eu vou fazer direto. 2 vezes 96 dá quanto isso daqui? 192. Opa, eu botei 129. 192. Show. Gente,
Como a questão está ficando um pouco extensa demais, eu não vou fazer essa divisão aqui, mas se você pegar e racionalizar aqui, o que é que vai acontecer? Se você dividir por exemplo, 64 aqui e 64 aqui, o que vai aparecer é que vai ficar 2 dividido por 3. Se tu dividir 2 por 3, gente, isso daqui vai dar aproximadamente quanto? Isso daqui vai dar uma dízima, vai dar o quê? 0,66666, certo? Vai ficar uma dízima periódica. Se a gente comparar isso daqui lá com as nossas respostas, com os nossos itens, quer dizer, a gente vai ver que o mais aproximado para a relação KA sobre KB seria quem? Aproximadamente 0,67, que seria o item B de bola.